Domingo 12 de abril de 2020. O dom Jesus Cristo. Celebração da Páscoa. E falou o Senhor, segundo o livro do Êxodo, a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito. O livro do Êxodo vai narrar as bases da celebração da primeira Páscoa. Páscoa é uma palavra em hebraico que significa passagem. E é claro, passagem de algo para um estado melhor. Na realidade, essa passagem se chama libertação. E o povo hebreu, eles são libertados daquela escravidão do Egito, que não era uma escravidão como a que aconteceu no Brasil, mas era uma escravidão onde o povo estava cerceado em vários aspectos, e ali, sobre o comando de Moisés, Deus liberta. E a partir desse momento, o pedido que Deus faz que de forma perpétua se celebra esse momento. Então a Páscoa foi celebrada pelo povo judeu desde 1250 a.C. E todas as vezes que um judeu, um pai, vai falar aos seus filhos, ou que um rabino vai falar sobre isso na sinagoga, eles não dizem: nosso povo esteve escravo no Egito e Deus os libertou. Não. Eles dizem: nós estávamos escravos no Egito e Javé, nosso Deus, nos libertou. Tamanha é a pertença que o povo judeu tem à celebração da Páscoa e aquela promessa vivenciada real de libertação do povo de Deus. O Evangelho de Mateus vai narrar a ressurreição de Jesus Cristo. E o anjo se dirige àquelas mulheres que irromperam a madrugada para cuidar do corpo de Jesus, e o anjo responde às mulheres que procuravam por Jesus: não tenhais medo. Esta é a primeira palavra do anjo, porque a primeira coisa que o medo destrona, joga ao chão, é a fé. O medo corrompe a fé, a crença. Então, não tenhais medo. E por que não tenhais medo? Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Então o anjo já tranquiliza: eu sei tudo o que está acontecendo. E completa: ele não está aqui, porque já ressuscitou como tinha dito. São palavras do anjo que narram esse momento da ressurreição. E a experiência dos primeiros cristãos com o ressuscitado e com os frutos da ressurreição de Jesus Cristo em suas vidas, a celebração da Páscoa cristã vai cada vez mais assumindo um papel predominante na doutrina cristã e católica. Chega ao ponto de os cristãos deslocarem o sabá
que é o sétimo dia, que é o sábado, em que um dos mandamentos ordena que se santifique o sétimo dia, porque neste dia Deus descansou, Deus se gloriou da criação que ele fez e do homem e da mulher que ele criou, e desta forma todo ser humano deveria guardar também o sétimo dia, o sabá, que é o sábado. E a experiência com o ressuscitado foi tão forte que os primeiros cristãos deslocam o sabá do sábado para o primeiro dia da semana, que é também o oitavo dia. E deram o nome de domingo, que vem de Dominus, de Senhor, o dia do Senhor. Porque com a ressurreição, Jesus Cristo inaugura uma nova criação. Então, o domingo passa a ser o sabá, o sétimo dia dos primeiros cristãos. E eles começam, então, a celebrar a Eucaristia nesse primeiro dia da semana. Você entende agora por que os domingos não entram na quaresma, nos 40 dias da quaresma? Porque o domingo é a Páscoa semanal. Domingo é a celebração por excelência do Jesus Cristo ressuscitado, transformado. Este, então, é o grande evento Jesus Cristo, o grande dom de Deus ao mundo. Então, nós refletimos sobre os que seguiram o Mestre de Nazaré naquele tempo, os que seguem o Mestre do cristianismo hoje e os que seguirão o Mestre do ser humano. Porque Jesus é mestre não só na espiritualidade, mas também na humanidade. E a ressurreição de Jesus é uma ação que culmina a partir de todo um projeto magnífico de Deus para a humanidade. Não podemos isolar a ressurreição. Vamos dizer assim, que Deus nos salva a partir de 4 ações que se dá na pessoa do próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos salva pela sua encarnação, vida, entrega, doação na cruz e ressurreição. Se encarnando, Jesus abraça todo o ser humano, menos o pecado, porque o pecado não faz parte do ser humano. Pela sua vida, ele testemunha, ele mostra que é possível viver como filho de Deus. Pela sua entrega na cruz e entrega até a morte, ele mostra o quanto Deus é capaz de amar até as últimas consequências. E na ressurreição, Jesus Cristo abre caminho para que todos os seres humanos um dia também possam ressuscitar. Talvez seja importante tocarmos alguns aspectos da vida de Jesus para entendermos como que podemos também ser discípulos, como aqueles primeiros cristãos. E sem perder de vista a visão trinitária de Deus, porque Jesus Cristo é aquele que é enviado pelo Pai,
e que depois, junto com o Pai, derrama o Espírito Santo sobre nós. Jesus, ele é apaixonado com o Pai, ele fala o tempo todo do Pai, ele reza ao Pai, ora ao Pai, ele fala muito do seu Pai, e depois vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela Jesus, e Jesus revela o Pai. Então, todo o mistério da salvação está presente a Trindade. Javé passeava com aquele casal originário à brisa da tarde, no Jardim do Éden. Jesus também passeou com a humanidade em uma grande dança de amor, se fazendo humano, e o Espírito Santo é aquele que renova a face da terra. Então, o Espírito Santo renova a partir de dentro, da nossa interioridade. Penso que seria importante uma passagem rápida sobre esses 4 movimentos da salvação de Deus no nosso meio a partir da vida de Jesus Cristo. O primeiro movimento de Deus se dá pela encarnação. Deus se faz humano. Isto já era a pedagogia de Deus. Jesus Cristo viria de todo jeito, porque o Pai desejou que um dia ele pudesse se aproximar do ser humano de uma forma mais íntima. E como Deus é Deus, nenhum ser humano é capaz de vê-lo, de encontrá-lo ou de estar face a face com ele. A experiência de Moisés no monte, quando recebeu os mandamentos, há um momento, narra a Bíblia, em que Moisés fala com Javé: eu quero te ver. Você está falando em meu coração, eu estou seguindo as suas ordens, mas eu quero te ver, porque a nossa relação está muito virtual, muito... E Javé vira para Moisés e no coração dele Javé fala: homem algum jamais pode me ver e permanecer vivo. Se eu aparecesse para você, Moisés, você morreria na hora. Porque Deus é tanta luz, é tanto amor, é tanta beleza, que isso nos mataria. Coisa boa também mata, em excesso. Você consegue olhar a luz de uma lâmpada, mas você não dá conta de encarar o sol. Se você olhar o sol, ele queima a sua vista. A luz demais cega. Então, nós podemos dizer que seria impossível vermos a Deus. Então, Deus é aquele que é insuportável, no sentido de que nós não suportamos Deus. É demais para nós. E quem é Jesus Cristo? É Deus suportável. Porque em Jesus Cristo Deus se faz humano. E quando ele se faz humano, e aí neste momento nós podemos vê-lo face a face, como aconteceu com os primeiros cristãos. Foi a forma que Deus encontrou para se aproximar de nós na nossa linguagem, na nossa medida. Então, Deus já desejava desde o princípio se encontrar com a humanidade intimamente, face a face,
a partir da encarnação de seu Filho. Por que Jesus veio ao mundo? Uma teologia, por muito tempo, ficou um pouco negativa. E é muitas vezes a compreensão que nós temos de que Deus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ou seja, houve aí o pecado, houve alguns erros, e Jesus teria vindo para consertar alguma coisa que não saiu bem. Essa leitura já está superada. Jesus não veio por causa do pecado. O pecado não é ele que trouxe Jesus para nós. Jesus viria de todo jeito. Por que ele viria? Para ser o cabeça da humanidade. Sem Jesus Cristo, nós não saberíamos nem ser humanos do jeito que Deus quer. Por isso, aquele credo usado algumas vezes na liturgia, chamado de credo niceno-constantinopolitano, ele vai falar: Deus veio por nós e para a nossa salvação. Esse por nós é para ser o cabeça da humanidade. E uma vez que ele viria de todo jeito, uma vez que ele veio, além de ser a cabeça da humanidade, ele também retira o pecado, porque o pecado afasta o ser humano até dele mesmo. Então, diríamos que é acrescentado mais uma missão, mas a partir de algo positivo. Jesus viria se encontrar conosco de toda forma, para revelar quem é o Pai. Porque ninguém conhece o Pai, ninguém viu o Pai. Mas aquele que viu o Pai, que é o Filho, ele se fez o homem e revelou para nós quem é o Pai. Então, o primeiro movimento da salvação é a encarnação. O segundo movimento é a vida de Jesus. Ele passa fazendo o bem. Ele passa sendo um modelo, um protótipo do que é ser filho de Deus. E na humanidade, a vida de Jesus é o modelo do ser humano que Deus Pai sonhou para nós. Porque a razão da vida de Jesus é ser filho. A sua mística é ser constantemente gerado pelo Pai. Jesus era uma pessoa apaixonada com o Pai. Ele falava o tempo todo do meu Pai, ele se afastava para orar ao Pai. E ele começou a falar sobre o Pai. Meu Pai tem muitas moradas. O desejo do meu Pai é que não se perca nenhuma dessas criancinhas. Eu bendigo a Deus que meu Pai que revelou essas coisas aos simples, aos humildes. Então, toda a vida de Jesus é uma vida de filho. Ele mostra o que é ser filho. Por que ele faz isso? Porque depois nós podemos também nos tornar filhos no Filho. Nós só podemos ser filhos de Deus no Filho. Ao abraçarmos Jesus Cristo, a sua causa, nós nos tornamos também filhos. Então, toda a vida de Jesus Cristo é um programa. Tudo o que ele fez. E não só a partir dos 30 anos, quando ele começa a evangelizar, mas toda a sua vida, de ser submisso ao pai e à mãe, de aprender as escrituras, de desenvolver uma profissão, de entrar
nas perspectivas, nas tradições do povo judeu, Jesus Cristo era um bom judeu. Então ele ficou meio que 30 anos sendo profundamente humano. Então, a encarnação de Jesus, ao se fazer humano, ela continua em toda a sua vida. Jesus é um humano profundamente humano, verdadeiramente humano. Um humano bonito, um humano que Deus sonhava para nós. Então, a vida de Jesus é um programa que nos ensina como ser filhos de Deus. Daí nós falamos do segmento de Jesus Cristo. Viver como ele viveu. Então, Jesus Cristo, o Filho por excelência, é aquele que tem o poder de se tornar filho, filha de Deus. E aí vem o terceiro movimento que celebramos na Sexta-feira da Paixão, que eu dei o nome de Sexta-feira do Amor, em que, no seu amor tão extremado, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, e Jesus é aquele que não só deu toda a sua vida durante os anos que ele viveu, mas também no final, na cruz, ele se entrega totalmente. Jesus Cristo não é medíocre, ele é Deus, ele é todo em tudo o que faz. E mesmo na hora difícil ele não correu. E ele abraça. Porque a cruz, vocês sabem, quem criou esse suplício da cruz foram os romanos. Os romanos colocavam estacas, que em grego se chamava cruz, e ali pendurava as pessoas, pregadas ou amarradas, os piores criminosos, como um modelo trágico daqueles que enfrentavam Roma. Era um castigo exposto para dizer: quem mexe conosco acaba aí, na cruz. E a crucifixão era comum naquele tempo de Jesus. E quando Jesus é crucificado, a cruz é um sinal de maldição. É uma coisa ruim, não pegou bem para os primeiros cristãos. Então Jesus não procura a cruz. A cruz é consequência da sua vida, da sua evangelização. Ele foi perseguido primeiro pelo poder religioso, pelo sinédrio, pelos líderes religiosos da época e também pelo Império Romano. A cruz foi consequência do anúncio que Jesus fez e incomodou a muitos. E ali ele se entrega e ele mesmo diz: ninguém me tira a vida, eu a dou. E aqui é importante também percebermos, para não cairmos numa teologia negativa, e por muito tempo se falou isso, mas nós temos que superar. O pai não matou o seu filho na cruz. Nenhum pai que é pai mata o seu filho, mesmo para pagar alguma coisa, mesmo numa boa intenção. Qual pai que mataria o próprio filho para fazer alguma coisa mesmo que muito boa? Fica parecendo que Deus Pai é um tirano. Quem mata Jesus na cruz? Foi o Império Romano junto com os líderes religiosos da época. Podemos incluir nós também. A maldade humana mata o Filho de Deus.
Deus Pai não tem nada a ver com isso. E quando Jesus, no último momento da cruz, vai bradar: Pai, por que me abandonastes? E se a gente não fizer uma hermenêutica, fica parecendo que o pai não responde, fica aquele silêncio. Será que o pai abandonou o filho? O pai responde? Responde. Qual a resposta do pai? É a ressurreição. A maldade humana mata Jesus na cruz e Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? O pai fala: Não, eu não te abandonei. E ressuscita Jesus dos mortos. Então a ressurreição é a resposta do Pai a Jesus e a todos aqueles que se fazem filhos no Filho. Então a ressurreição é o terceiro movimento. A morte de Jesus na cruz nos salvou. Não, morte não salva ninguém. O que nos salvou foi a encarnação, a vida, a entrega e a ressurreição de Jesus Cristo. E ressuscitando, aí é possível que todos nós também um dia possamos ressuscitar. Jesus, homem e Deus, entra no céu ressuscitado. E por causa que Jesus que ressuscita, homem e Deus, aí o ser humano também pode ressuscitar. Ele abre caminho, ele é o vivente, ele é o ressuscitado. E o que nós celebramos na Páscoa, essa vida nova, para os cristãos, ela se dá na medida que eu sigo os passos de Jesus. E o que é seguir os passos de Jesus? Isso não é uma filosofia, não é algo vago, não são palavras de efeito. Não. Seguir os passos de Jesus é seguir os passos dele mesmo. E quais foram os passos de Jesus? Encarnação, vida segundo o Pai, doação para os outros, como aquele amor extremado, e depois ressurreição. Você tem coragem de seguir os passos de Jesus? Então não basta ser cristão. Porque ser cristão é título. Seguir é ação. É ação consciente, uma praxis. Muitos são cristãos, têm esse título. Poucos seguem os passos de Jesus. E como podemos seguir os passos de Jesus? Imitando-o. Porque o Espírito Santo que o animava foi colocado dentro de nós. Se a primeira ação de Jesus foi a encarnação, então eu preciso, primeiramente, se eu quero seguir Jesus, abraçar o humano. Ser profundamente humano. Amar o humano que eu sou. Amar os seres humanos. Então, o primeiro caminho da santidade, da espiritualidade, é a humanidade, que foi o primeiro movimento de Jesus. Primeiro ele se fez profundamente humano, viveu uma vida humana, abraçou o humano. Só depois ele começou a evangelizar. O segundo movimento foi a vida de Jesus. Como viver intensamente a vida e viver com uma postura ética, com estética, com sensibilidade social,
com sensibilidade aos outros, sem discriminar. Como amar como Jesus amou, perdoar como ele perdoou. Como ser um anunciador do bem. Como ajudar na libertação das pessoas. Como aliviar a dor dos outros, até daqueles que estão próximos de mim. Como sermos pessoas do bem. Jesus viveu a vida fazendo o bem. Se queremos seguir Jesus, nós precisamos não só vivenciar profundamente a vida, mas também colocar a nossa vida a serviço do outro. Jesus ia a festas de casamento, certamente bebia vinho, celebrava, dançava. O povo judeu é um povo profundamente festivo. Jesus começa o anúncio dele, a pregação dele, nas bodas de Caná, numa festa de casamento. E o primeiro milagre dele, ele transforma água em vinho. Ele não transforma vinho em água, não. Seguir os passos de Jesus, valorizar a vida e ser um arauto, um anunciador do bem. Como ser leve para as pessoas, como ajudar as pessoas, contribuir com a humanidade. O terceiro movimento de Jesus é entregue até as últimas consequências. Aqui é o chamado a sermos profetas. E às vezes quando você anuncia o bem, você é caluniado, você é chamado de bobo, de beato. Mas nós temos que ir até o fim. Eu diria que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ser responsável pela vida e pelas suas ações. Dar testemunho. Não só anunciar, mas também denunciar o mal. Denunciar as injustiças. Como enfrentar todo tipo de mal que vai contra as pessoas e contra aqueles que servem o reino de Deus. Então essa entrega, cada um tome a sua cruz e siga-me. Não é o sofrimento, mas é a dor. Viver dói, fazer o bem dói, ajudar os outros dói, trabalho voluntário dói. É uma dedicação, você morre um pouquinho para suas coisas para se dedicar a alguém. Isto é a cruz, isto é uma entrega. Se seguirmos os passos de Jesus, no primeiro movimento, no segundo, no terceiro, nós vamos ressuscitar. Se eu abracei o Jesus aqui, ele estará comigo também na ressurreição. Aí a vida nova começará a acontecer na minha vida. E a ressurreição é a vida nova como nunca a imaginamos. Vida nova é felicidade, é plenitude. É viver essa vida até as últimas consequências. É glorificar a Deus, mas também celebrar a vida humana, celebrar os amigos, a família, o trabalho, celebrar a natureza, gozar a vida, mas como consequência de todo um trabalho que nós fazemos. Jesus Cristo é o ressuscitado. Significa que quem segue os passos dele vai chegar na vida nova, na ressurreição, já aqui nessa vida e depois na ressurreição eterna. Mas nós já antecipamos essa vida nova já para essa vida. Nós já vamos como que adiantando a plenitude, o céu, o gozo pleno, à medida que nós seguimos o próprio Jesus Cristo.
Eu sou o professor Camilo de Lelis e fizemos uma breve reflexão antropoteológica da ressurreição de Jesus Cristo. E nós terminamos essa reflexão com uma oração dirigida a Deus, o ressuscitado. Unifica em ti, ressuscitado, minhas dispersões. Sara minhas rupturas no espírito e no corpo. Apaga minhas seduções que me precipitam no vazio. Dissolve meus medos que me paralisam na morte. E fixa meu desejo somente em ti. Acolhe em teu descanso o que sou, o que fui e o que serei. Porque, Senhor, o mais importante não é que eu te compreenda, mas que tu me compreendes em meu último segredo.